Meu namorado deu em cima de outra garota na minha frente, mas ele disse que não conta. Ontem à noite, fomos a um bar com um amigo nosso, 27M, que é solteiro e muito tímido com mulheres. Meu namorado pensou que poderia conseguir uma garota para ele, o que eu aceitei. Mais tarde, enquanto estávamos os três no bar, meu namorado olhou para mim e nosso amigo e disse: "Olha só isso", e foi falar com uma mulher loira bonita que estava perto com suas amigas. Ele perguntou a ela que horas eram, quando o bar fecharia, de onde ela era, entre outras coisas que não consegui entender. Fiquei confusa na hora. Depois disso, ele voltou para nosso amigo e explicou as perguntas que fez, que levaram ela a se abrir e conversar. Ele me esclareceu que não significava nada, e eu tentei ignorar. Mas, depois de alguns minutos, fiquei irritada e me fechei. Ele perguntou o que estava errado e, admito, fiquei um pouco petulante e disse: "Talvez eu devesse flertar com um cara bonito aqui na sua frente para ver como você se sente." Ele se irritou com isso e se fechou. Nosso amigo tentou amenizar a situação, dizendo que meu namorado não queria me magoar e estava apenas tentando ajudar. Eu não acreditei. Logo meu namorado chamou um Uber e voltamos para casa. Nosso amigo foi para outro lado, então ficamos só eu e meu namorado. Ele pegou uma água para mim na geladeira, mas eu não disse nada. Depois de alguns minutos, deitei no sofá e ele disse boa noite e foi para o quarto dele. Eu perguntei: "Você não vai se desculpar?" Ele ficou na defensiva e eu também. Discutimos. Ele alegou que, como disse que ia ajudar o amigo e que isso justificava a sua ação. Eu disse que se os papéis fossem invertidos, ele ficaria bravo comigo. Eventualmente, ele me interrompeu e disse que deveríamos continuar a conversa de manhã. Eu estava chorando muito nesse ponto, mas ele ainda foi para o quarto, me deixando chorar até dormir. Na manhã seguinte, ele fez coisas legais para mim, mas sem pedir desculpas. Mais cedo hoje, mandei uma mensagem pedindo um tempo e ele respeitou. Mas quando falamos ao telefone há uma hora, ele disse que ambos exageramos e outras coisas com as quais eu não concordei. O que faremos a partir daqui? Não confio mais nele, o homem que ele foi ontem à noite não é o mesmo por quem me apaixonei. Mais detalhes sobre nossa discussão por telefone no dia seguinte ao incidente. Uma das primeiras coisas que perguntei a ele foi: "Você percebe o quão erradas foram suas atitudes?" A resposta dele foi: "Eu entendo o que você está dizendo, mas não concordo." Isso me pareceu um total desrespeito aos meus sentimentos. Em seguida, disse a ele que havia perdido a confiança nele. Ele então tentou virar a situação contra mim, alegando que também perdeu um pouco de confiança em mim. Discutimos por quase 2 horas ao telefone. Ele alegou que eu estava usando minha ansiedade severa como uma licença gratuita para desabafar com ele. Isso não faz sentido, pois tivemos apenas 3 discussões em 8 meses. E todas as vezes que minha ansiedade me dominou e fiz perguntas inseguras a ele, acabei pedindo desculpas depois. Sempre. Além disso, essa foi a única vez que desabafei com ele. Nas outras vezes, sempre abordei calmamente e logicamente coisas que me machucaram. Mais tarde naquela noite, enviei uma mensagem para ele dizendo que deveríamos permanecer separados por alguns dias e depois nos reencontrar. Ele concordou. Já se passou uma semana e não tive notícias dele. Sinto que ele deveria ser o primeiro a entrar em contato, certo? Neste momento, duvido que ele faça isso. Provavelmente esta será a última atualização que postarei. Após 2 semanas sem contato, acabei mandando uma mensagem para ele, pois a situação estava ficando absurda. Perguntei se ele já tinha voltado para casa e ele disse que voltaria no dia seguinte. Pedi que ele me avisasse quando pudesse vir trazer minhas coisas e conversarmos sobre tudo. Ele disse que faria isso. No dia seguinte, ele explicou que teve problemas com o carro e não poderia vir, mas viria no dia seguinte. Perguntei se pelo menos ele tinha chegado em casa e não estava preso na estrada, e ele confirmou que tinha chegado. Fiquei um pouco cética, mas dei a ele o benefício da dúvida. No dia seguinte, ele perguntou se eu ainda estava aberta a conversar por volta das 6h37 depois do meu trabalho. Eu disse que sim. Ele mencionou que um amigo estaria esperando no carro enquanto ele estivesse na minha casa. Fiquei confusa com isso, então perguntei se ele estava pegando o carro do amigo emprestado. Ele disse que estava dando carona para ele, então levou o amigo junto. Avisei por volta das 6h30 que estava saindo do trabalho e chegaria às 7. Ele respondeu que seu amigo não poderia esperar tanto tempo, então ele apenas deixaria minhas coisas e levaria o amigo embora. Nem percebi que ele estava na minha casa às 6h30. Ele me enviou uma foto das minhas coisas deixadas ao ar livre na frente da minha porta. Isso me irritou porque qualquer um poderia ter roubado minhas coisas e eu disse isso a ele. Ele se desculpou, dizendo que precisava deixar o amigo, mas estava disposto a se encontrar em um Starbucks a meio caminho entre nós. Declarei que ainda tinha algumas coisas dele aqui e uma carta que queria entregar, e principalmente queria saber o que ele estava pensando.
Mas, por suas ações, eu podia dizer que ele não estava mais se esforçando, e disse isso a ele. Falei que se ele quisesse a carta que me avisasse. Ele apenas respondeu que entendia meu ponto de vista e me desejou o melhor. Pensei em responder, mas decidi não fazer isso. Acabei queimando a carta por recomendação de alguns amigos. Obrigada a todos que deram suas opiniões e apoio.